gente, muito bom dia, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente, que neste domingo maravilhoso Deus venha habitar na sua casa, venha fazer-se presente na sua vida, na sua família, em todo o tempo. Hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma aula da IBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, onde continuaremos a falar sobre o livro de Apocalipse. E agora vamos entrar aí num momento maravilhoso do livro, onde nós vamos começar a entender sobre o anticristo, o falso profeta e algumas coisas que estão acontecendo e que irão acontecer no futuro, mas que já podemos ver um pouquinho desses requisitos do que está lá no futuro acontecendo nos dias atuais. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar aí o seu celular, que tem a Bíblia, um caderno e juntamente comigo aí na sua Bíblia, no seu celular, anotar várias informações que com certeza nos ajudarão a entender o livro de Apocalipse e também nos fundamentar na palavra de Deus a cada dia. Mas antes de nós iniciarmos esse momento, eu quero ler um trecho da palavra do Senhor, é um trecho que fala sobre Sião restaurada e nós vamos ler alguns versículos aqui e com certeza será de grande valia para o que nós vamos falar nos dias de hoje. Então, abra comigo lá em Zacarias, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 8 e eu tenho certeza que isso vai falar muito ao seu e ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Zacarias, capítulo 8, versículo 1. E você que está aí, seja muito bem-vindo em nosso estudo da IBD sobre o livro de Apocalipse. Tá bom? Vamos então aqui. A palavra do Senhor que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas e nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Esse é o dia da restauração que ocorrerá de Jerusalém. Uma Jerusalém que foi sitiada, onde nós vimos pela história bíblica como ela foi destruída, como ela foi reconstruída. E Deus aqui promete uma restauração completa desta Jerusalém. E é por isso que nós estamos baseando esses textos que nós acabamos de ler na palavra de Deus de Zacarias, juntamente com Daniel, Ezequiel e até mesmo o Apocalipse, para nos fundamentar naquilo que nós estamos estudando e que nós vamos estudar. Então, essas palavras, ele fala do renovo da terra, do renovo, da restauração de Jerusalém. E eu creio que Jerusalém será restaurada. Eu creio que nós seremos restaurados. E se nós formos arrebatados, já é motivo de estarmos sendo restaurados. Mas se nós tivermos que passar pela morte, nós vamos ressuscitar e teremos corpos glorificados para juntos habitar ali com Deus. E a palavra diz aqui várias coisas interessantes, né? E a palavra que me chama a atenção dentro do capítulo 8 de Zacarias é exatamente a situação que Deus começa a dizer para Zacarias e Zacarias passa para o povo dizendo sobre a restauração. Então, aqui diz assim, olha só, quero ler o versículo 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Então, para você que está me assistindo, para você que vai me assistir, seja forte, não desfaleçam as vossas mãos. Deus está prometendo uma restauração completa.
E essa restauração vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família e sobre a sua família. Eu creio nisso. Amém? Vamos então orar para nós darmos início ao nosso maravilhoso estudo da nossa EBD. Vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nesta manhã e temos a certeza de que o Senhor fará maravilhas. Obrigado a Deus por tudo. Sê conosco, nos ajude em todo o tempo. E temos a certeza de que o Senhor fará aquilo que lhe apraz. E tenha certeza, ó Deus, de que o Senhor vai estar nos abençoando neste momento. Ajuda-nos, sê conosco, ó Deus, para entendimento da Tua palavra, que o Espírito de sabedoria venha dar entendimento para cada um de nós agora. Em nome do Senhor Jesus eu oro, entregando esta EBD nas Tuas mãos. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu vou me preparar aqui. Você vai ver que nós vamos ficar aqui, daqui a pouquinho nós vamos ficar pequenininho. Nós vamos ficar aqui, talvez até a gente suma um pouquinho, mas é normal, a gente vai estar aqui nos preparando, vamos nos preparar. E não tem como, se você chegar e falar, mas não tem como fazer isso antes, não tem como deixar tudo preparado. Não tem, gente. Infelizmente a gente não tem como deixar tudo preparado. Aí, ó, já estamos aqui, deixa eu colocar aqui bem pequenininho para que a gente possa... Oh, meu Deus, aí. Para que nós possamos juntos estar estudando a palavra de Deus. Eu vou estar aqui bem no cantinho para não atrapalhar você, né? Então tá aí, ó, é isso. Agora você está me vendo aí com todas as condições possíveis aí para que você possa estar me ouvindo bem, tá bom? Então, gente, aqui o que nós estamos falando, né, durante esses dias, nós estamos no capítulo 8, e o capítulo 8 é a abertura do último selo, é o 7º selo. E o 7º selo diz assim: então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. E você vai ver que está marcado aí, eu vou ficar com o mouse aqui para poder passar para você. Olha, aqui está aqui, eu já estou marcando aí para que você possa estar firme aí na nossa EBD. E falar de 7 trombetas, são 7 fatos que vão acontecer, né, e que vão representar não só as trombetas, mas também vão representar as taças. Então, nesse tempo aqui que nós vamos passar juntos, nós vamos ver várias coisas que aconteceram. Então, olha só, quando os filhos de Israel atravessaram o rio Jordão e se prepararam para conquistar a terra prometida, descobriram que a cidade-chave da região era Jericó. E esta Jericó era uma cidade cercada por muitas muralhas. E o que simboliza, o que traz de entendimento para nós é que quando a Jericó for cercada, Deus deu uma ordem para cercar com trombetas. E logo depois, ele pede para que se toque essas trombetas para que os muros viessem a ruir e a cidade fosse conquistada. E é exatamente isso que Deus está dizendo neste capítulo 8, quando ele fala da abertura do selo, né? Ele fala que ele já está preparando a terra, ele está preparando o terreno para enviar o seu filho, para enviar Jesus para buscar a igreja, buscar os remidos, buscar aqueles que são santos, aqueles que habitam na terra e estarão indo com ele para a glória. Então, o que acontece aqui é exatamente isso que nós estamos vendo, é isso que nós vamos ver aqui, né? Então, olha só, quando Deus preparar a terra e tomar a posse da terra que está hoje, Satanás está tomando posse, quando Deus tomar essa posse, será a 7ª trombeta a ser aberta, né? Então, assim, o que acontece? Ao cair a 7ª trombeta, ao tocar a 7ª trombeta, todas as nações da terra cairão, todas as cidades cairão. O reino de Deus será estabelecido na terra. Apocalipse 10:7 diz o seguinte: mas nos dias da voz do 7º anjo, que seria a trombeta tocando, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então é exatamente isso, as trombetas, tanto para Jericó como para nós hoje, simbolizam o preparo para receber o reino de Deus. E nós vamos ver isso, que apareceram 7 anjos e cada um desses 7 tinha uma
trombeta, né? Então, aqui existe uma outra coisa também que será interessante. Ao tocar as trombetas não serão ouvidas aqui na terra. Elas não serão ouvidas aqui na terra. Somente será notado para os que estão aqui as taças sendo derramadas. Aí sim será notado, né? Então, olha só, os anjos vão ser identificados como santos vindo ali, vindo trazer ali a mensagem para as pessoas, trazer a mensagem ali, né? E isso faz com que a gente entenda que neste momento a terra está sendo redimida. Então é por isso que aqui no capítulo 8 a gente vê exatamente isso aqui. Então é o silêncio no céu, né? E apareceram 7 anjos, trombetas ou taças, né? Então são coisas que a gente precisa estar aí entendendo. Vamos então para agora um outro capítulo que é muito interessante, que é o capítulo seguinte. Eu vou só aqui trocar para você, para que a gente possa... Deixa eu ver aqui, ó, vamos trocar. Eu quero colocar para você aqui algo muito bom, algo muito importante. Você vai entender bastante coisa com relação ao capítulo 9, né? Ao capítulo 9. Então vamos ver aqui. Só vou fechar aqui para não atrapalhar você de ver e prestar atenção aqui comigo rapidamente. Deixa eu dar uma aumentada aqui para que você possa ver. Então, olha só, vamos lá. Vamos então para a nossa aula. Então, o capítulo 9, ele começa falando sobre o anticristo e o falso profeta. E ao falar do anticristo e do falso profeta, a gente vê que nós vamos ter aqui já o anticristo e o falso profeta, um versículo bíblico que é 2 Tessalonicenses 2,9, que diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão se pôs de pé sobre a areia do mar e produziu a besta, ou anticristo. Veja bem, o anticristo virá segundo a eficácia de Satanás. Deixa eu confirmar, porque nesse estudo que a gente fez há muito tempo atrás, a professora ali colocava algumas partes de versículos e depois ela já continuava explicando ali a aula. Mas eu quero ver direitinho aqui para não ter confusão. Olha só, 2 Tessalonicenses 2,9 diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, o anticristo vai surgir, ele vai surgir de acordo com a eficácia de Satanás e vai ser dado todo o poder para o anticristo, para ele reinar. E ele vai reinar com poder, ele vai reinar com mentiras e ele vai reinar com sinais. Eu quero que você entenda isso e que nós possamos ficar bem atentos com relação a exatamente isso: poder, sinais e mentira. Fique aí, grave isso, porque isso aqui vai ser muito interessante. E olha só, o anticristo será um homem e ele vai ser também usado por Satanás de forma grandiosa, né? E ele vai fazer essas coisas, ele vai trazer esse sentido, essa forma, né? Então, o anticristo e o falso profeta. Então, o anticristo, ele é um homem e vai ser dado poder, vai ser dado a condições de fazer sinais e também vai ser dado o poder da mentira, né? Mas o anticristo também tem, e está no final da palavra de Deus, ali em Apocalipse, que tanto Satanás como o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, olha só, o anticristo ele tem 2 nacionalidades. Então vamos lá. Qual nacionalidade? Primeiro, é uma nacionalidade romana. Uma nacionalidade romana. Então vamos aqui, eu quero que você abra a palavra de Deus aqui comigo,
para que nós possamos ver Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 44. Opa, deixa eu só... Daniel capítulo 2, versículo 44. Ezequiel, aqui ó, Daniel capítulo 2. Vamos aqui então abrir Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44 diz o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, olha só, aqui o anticristo tem duas nacionalidades. Então, primeiro, uma romana, ou seja, um reino que vai se levantar e que vai destruir todos os outros, mas ele vai subsistir nos dias mais difíceis e mais complicados que nós vamos viver. Daniel capítulo 11, 37 e 38 diz o seguinte, olha só, Daniel 11, de 37 a 38. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então, são coisas que nós precisamos entender aqui, muito interessante. Então, essas duas nacionalidades que vão ter, tanto a nacionalidade romana como a nacionalidade judia, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que está meio baixo. Acho que agora vai ficar melhor. Isso, só um... Ok, então essas duas nacionalidades, romana e judia, nada mais é do que o que ele pode fazer nas nações. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então este versículo aqui, ele tem um significado muito grande para a nossa vida e também para os acontecimentos futuros do que está para vir e o que vai acontecer com relação à volta de Jesus. Então, o anticristo ele tem duas identidades, né? Duas nacionalidades. No caso, ele é uma romana e também uma judia. E quando nós lemos, eu gostaria de que você pudesse abrir lá em Apocalipse, capítulo 13, e nós vamos ler o versículo 1, você vai ver ali algo muito interessante e por isso que eu falei para você que você precisava ter em suas mãos aí um caderno, alguma coisa assim, para que você possa anotar coisas importantes para a sua vida. Então olha só, Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Eu quero que você risque aí, vi emergir do mar uma besta. Aqui, o significado do mar, você vai entender que nada mais é do que
povos, multidões, nações e línguas. A besta propriamente dita é um animal de origem selvagem. Ele vem com toda a força, ele vem para destruir realmente. E ele vem para estar em conjunto com o anticristo. Como eu falei para você, o anticristo ele tem aquele poder, né? Ele tem o poder de realizar grandes coisas, de sinais, poder sinais, e ele também tem uma persuasão para levar pessoas a acreditarem em mentiras como sendo verdades. E você vai ver que no decorrer desse estudo, mais um pouquinho, você vai ter essa noção, você vai começar a entender como que vai ser os dias em que estarão chegando e os dias que estarão precedendo a volta de Cristo. Então, quando você lê aqui que ele emergiu uma besta do mar, nada mais é que saiu do meio de povos, nações, línguas, né? Uma pessoa, você vai entender isso, uma pessoa que vai dominar, que vai ser uma besta que vai dominar junto com o anticristo. Então aqui, 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Então vamos lá, 7 cabeças. Eu já falei em aula anterior, e eu espero que você tenha visto e tenha recebido isso também, e se você não assistiu, você assista, porque vai ser de grande importância para que você entenda todo o conjunto que nós estamos passando aqui para você. 7 cabeças são 7 impérios, desde Abraão até Cristo. E 5 impérios, eles já caíram. Então, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa e o Grego. Então, esses impérios, eles já caíram. 5 já caíram. Um está de pé, que é o Império Romano. Ou seja, Roma ainda tem um grande poder de influência na Europa. E existe um outro que está surgindo. Então 5 caíram, um está ainda ativo, que é o Império em Roma, e está nascendo, irá nascer. Esse império será composto da confederação de 10 países que se juntarão para estar se unindo para dominar. E dentro desses 10 países que vão se unir, eles vão escolher uma pessoa, um representante, e esse representante vai ser o que vai estar liderando junto com o anticristo. Então, 10 chifres são as 10 nações que estarão compondo essa confederação. E ela será dominada pelo anticristo, e a pessoa que se erguer dentro dessas 10 nações trabalhará junto com o anticristo. E diz ali, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Essa pessoa que vai se erguer, que será uma besta, né, ela exigirá para si reverência, e vai se colocar no lugar santo. É por isso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15, falando sobre isso. Daniel avisou sobre isso, né? E essa pessoa que vai se erguer vai exigir esse tal de referência, essa tal reverência, e além de exigir, ela vai ainda estar querendo tomar o lugar divino, né? E será totalmente contra Deus. E todos os nomes que serão lançados ou vão ser trazidos desses 10 países que formam essa confederação serão nomes que afrontarão o reino de Deus e será contra Deus. Mas eu quero trazer para você agora, você vai ver aí na tela, você já está vendo aí na tela, na verdade, que tem ali, ó, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Daniel fala de uma estátua no capítulo 2 e no capítulo 7 ele fala de reino, de império. E dentro desse império ele fala de animais. Então eu quero que você preste muita atenção, isso vai estar na tela aí. Então vamos lá, cabeça de ouro, você vai ver que representa o reino da Babilônia. E além de representar o reino da Babilônia, ele terá como o animal leão, ou seja, soberba, exatamente como Babilônia foi. Depois você vai ver que vai ter aqui braços de prata, nada mais é do que o reino da Pérsia,
que é representado por um animal urso, que simboliza a força. Depois tem o tronco de bronze, você está vendo que aí que é uma estátua, cabeça, braço, tronco. O tronco é a Grécia, que representa o reino da Grécia, e também é o que representa, o animal que representa é o leopardo, que significa rapidez, né? E só que dentro do império, dentro do reino da Grécia, a Grécia dividiu 4 nações foram divididas: Egípcio, Macedônia, Assíria e Ásia Menor. Então eles foram divididos esses quatro reinos. Depois, pernas de ferro. Perna de ferro é Roma, né? Representa o reino de Roma. E é o reino que se levantará a besta ou uma fera terrível, ok? Então você está vendo aí algumas coisas importantíssimas para que a gente possa estar entendendo os últimos dias ou os dias finais. Depois, 10 dedos. 10 dedos são 10 nações. Veja bem, nós chegamos ali, você vê todos os impérios sendo passados, e chegamos em 10 dedos, as 10 nações, que representam o quê? Como nós lemos aqui, os 10 chifres, né? Que serão as pessoas que estarão se levantando contra o reino do Senhor Deus. E dentro dessas 10 nações terá um pequeno chifre, e esse será o chifre ou o anticristo. E por último, você vai ver aqui que nós temos a pedra que é o reino de Deus, que é onde os santos estarão se reunindo, aonde os santos estarão se reunindo. E quando isso acontecer, vai ter a queda final do Império Romano. Então, o que acontece é exatamente isso, que existe essa estátua que Daniel fala no capítulo 2, ele faz alusão no capítulo 7 do reino e do animal que representa esse reino. Então você vai ver, se você estudar todos os impérios que já existiu, você vai ver que realmente da Grécia foi um império muito rápido, que os outros impérios aqui, eu posso até dar uma puxadinha aqui para que você possa ver. Opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Olha, aí você vai ver o urso, né? O urso que simboliza a força, o leão que simboliza a soberba. A Babilônia foi exatamente isso. A Babilônia, se você olhar isso da Babilônia, você vai ver que a Babilônia, ela foi exatamente assim, ela teve muita soberba, né? Então, olha só, o que a gente fez? A gente combinou essas criaturas com a ferocidade do império. Então, é exatamente isso. Então, olha só, rapidez e brilho na Macedônia, a tenacidade do Império da Pérsia, a voracidade da Babilônia e a força do Império Romano. O anticristo será tudo isso e mais ainda, pois o dragão lhe deu poder e o seu trono e o grande império. Então nós temos que estar atentos com isso. Vamos então, para adiantar aqui, vamos para Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13, versículo de número 3, que diz o seguinte, olha só que coisa interessante, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, olha só, João viu 7 cabeças e uma como se tivesse ferido, com uma ferida mortal. Mas essa mesma ferida mortal que ela foi golpeada, o que ela fez? Ela foi curada de forma milagrosa. E olha só que coisa interessante. A cabeça que foi mortalmente golpeada representa o homem que estiver no poder quando Satanás for projetado dos céus à terra. Esta cabeça parecerá mortalmente ferida, como golpeada de morte. Foi morto e, no entanto, continua a viver. Será uma intimidação da ressurreição produzida por Satanás. Assim ele conseguirá a atenção do mundo. Será uma morte espetacular,
mas não assassinato. Né? Aí você vê o versículo 14 mais na frente, ele vai falar sobre isso, né? Mas preste atenção, vai acontecer coisas na terra, vai acontecer coisas no dia a dia, vai acontecer coisas que serão sobrenaturais, mas serão produzidas por Satanás, imitações do que Jesus fez. A ressurreição, as curas, os sinais, as coisas que o Satanás vai fazer, vai ser muito parecida. Ele vai imitar a ressurreição, só que vai ser produzida por Satanás. E muitos vão ser enganados por isso. E muitos serão... Isso vai chamar a atenção do mundo. Então, olha só que coisa interessante. Lógico, tem tudo aí um grande entendimento para que a gente possa entender muito mais à frente. Versículo 4 de Apocalipse 13. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então aqui haverá a adoração ao dragão, adorarão o dragão. Né? Então, olha só, o diabo vai dar poder à besta, né? E quando der este poder, muitos homens vão adorar a Satanás. Né? E quando eles estiverem adorando a Satanás, isso vai ser um ato de grande influência satânica no mundo. E isso nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aqui a gente já estudou sobre isso nas aulas anteriores, mas esses 42 anos aqui são os 7 anos, é o pacto de 7 anos com muitos judeus. Os 42 meses mencionados nesse capítulo nada tem a ver com os judeus. É o tempo em que a besta fará guerra contra os santos. Daniel diz a mesma coisa no capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra os santos, né? Contra o Altíssimo. Contra o trono, o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, nesses 42 meses é onde as coisas vão estar sendo transformadas. Já está. Né? Aqui está dizendo que as leis serão totalmente mudadas. Né? Aqui diz assim, ó, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, assim, o poder de Satanás atuando no mundo será tão grande, que vão mudar as leis. Gente, isso já está ocorrendo, isso já está acontecendo, mas isso será muito pior na volta de Cristo. Depois, quem pode pelejar contra ela? Né? Aqui está o objetivo da besta. Ele não quer exercer somente poder político. Né? Sua meta é conquistar a lealdade das pessoas e desviá-las da adoração a Deus. Queridos, preste atenção que isso já está ocorrendo. Já está ocorrendo nos dias de hoje. Né? Já estão tirando a atenção do que é correto. E olha só que coisa interessante. A função da besta, ela não é só ter o poder político, mas ter a lealdade das pessoas para desviar da adoração a Deus. Você acha que isso já não está acontecendo, irmãos? Isso já está acontecendo e está acontecendo muito. Né? Versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então aqui ele está falando o seguinte: Satanás blasfemará daqueles que estão fora do seu alcance. Ou seja, aqueles que já foram arrebatados, já estão totalmente libertos, livres desse mundo e já estão gozando da alegria de estar com o Senhor. Matará os santos que estiverem ao seu alcance e blasfemará contra os que estiverem sido arrebatados. Mas existirá outro grupo que o deixará furioso. Quem são esses grupos? Quem é esse grupo? Os 144 mil que estarão no Monte de Sião. O Monte de Sião, anote aí, é o único lugar em que Satanás e o Anticristo jamais chegará. Ele não vai chegar nesse lugar em hipótese alguma. Então é por isso que esses 144 mil são conduzidos a este monte.
E a gente tem que começar a perceber algumas coisas que está acontecendo no nosso dia a dia. Versículo 7 de Apocalipse 13 diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Será um homem com autoridade, com talento de liderança, com ímpeto de conquista, excelente administrador, excelente executivo, e ele vai ter ali o controle de todas as coisas. Ele vai ter ali a diplomacia de mestre. E o que vai acontecer? Vai ser dado a ele o poder de Satanás, de exercer exatamente o que Satanás está exercendo, né? E até, isso vai acontecer até que o mundo o adore. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui, adorar a todos aqueles que habitam, adorá-lo-ão todos os que habitam na terra. Essa situação é além da adoração do imperador romano. Em algumas aulas passadas também eu já expliquei sobre isso, eu já falei sobre isso, que nada mais é do que aquele tempo em que o imperador romano queria que as pessoas adorassem a ele de todas as formas. É por isso que ele exerceu influência, poder, né? No Império Romano, os judeus estavam isentos da formalidade de adorar o imperador. Nos últimos dias não haverá exceção além dos cristãos que pagarão sua lealdade a Cristo com a vida. Nos últimos dias, aqueles que não adorarem este que vai se levantar, em que será dada autoridade sobre tribo, povo, língua e nação, será morto. Será morto. Somente isso, né? Aqui fala também do nome escrito no livro desde a fundação do mundo. Seria o nome que estão no livro da vida. Né? O livro de Gênesis registra a fundação do mundo no seu primeiro versículo. O restante do capítulo trata-se da reforma do globo terrestre, após uma gigantesca catástrofe. Então, é exatamente isso que nós temos que perceber. De cada vez que Deus criou e Satanás destruiu, parecia que a vitória era de Satanás, mas a cada vez que os recursos naturais, tanto necessários à vida moderna, estavam em formação, foi preciso muito tempo para que essa terra chegasse a ser o que é. Então chegou a hora de fazer algo diferente. O que Deus fez? Criou o homem e sabia que o homem ia cair, mas ele iria redimi-lo. E ao redimir, o homem estaria realizando duas coisas. Agora aqui nós temos que entender por quê, qual é a fúria de Satanás. Qual é a fúria de Satanás? O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo nessa situação? Por que Satanás vem com tanta fúria? A besta vem com tanta fúria? Né? O anticristo vem com tanta fúria? Então aqui, quando o homem foi redimido no Éden, quando Jesus redimiu o homem do pecado do Éden, né? O homem fez oposição de Satanás, ou seja, Deus, ele criou um povo, ele começou a criar um povo que adoraria a ele em todo o tempo, e este povo teria o seu caráter, teria a sua presença, teria a sua personalidade, vamos dizer assim, e isso fez com que Satanás ficasse furioso, e isso foi algo que trouxe para o mundo grande destruição quando Satanás veio e começou a agir, trazendo o pecado e levando o homem a pecar ainda mais. Né? Então, a primeira coisa, através da oposição de Satanás, Deus haveria de criar um povo. A segunda, através desse povo, Deus poderia criar uma crise no céu que resultaria na derrota total de Satanás. Deus contaria com um exército de vencedores que saberia, por experiência própria, enfrentar Satanás e derrotá-lo. Deus queria ter não somente um mundo perfeito, mas também um reino de sacerdote
que soubesse dirigir este mundo. Irmãos, é algo maravilhoso, é algo lindo. Deus sabia de tudo e sabe de todas as coisas. Não adianta a gente tentar mudar as coisas porque não vai funcionar, não vai dar certo. Então vamos lá. Versículo 10 diz o seguinte: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Além da compensação, será aplicada por Deus. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Quer sejamos santos ou pecadores, veja bem, né? Colhemos o que semeamos. Os santos não devem oferecer resistência, devem sofrer as dores e triunfar por elas. Mas a besta, ela se levanta e se levanta com poder. Eu vou colocar aqui para você, para a gente começar a ver agora as coisas importantes do que nós vamos estar fazendo. Eu quero passar aqui para você quais são os poderes da besta, né? Quais são os poderes do anticristo, da besta, né? Quais são esses poderes? Só um minutinho, só para colocar aqui para que você possa estar entendendo. Vamos ver aqui, eu não sei o porquê que deu um probleminha. A besta, ela tem poder para fazer várias coisas. Então, olha só, falamos... Opa, espera aí que eu vou colocar aqui para vocês, gente. Nós vamos falar do anticristo, né? A besta tem poder para... E aí é que nós vamos estar entendendo. Mas espera aí, o que aconteceu aqui? Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aonde foi que eu coloquei. Então, enquanto está abrindo ali, mas é esse poder que nós temos que entender o que realmente Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. Né? O que Deus quer fazer com a gente, o que Deus quer fazer conosco. E é isso que nós temos que estar atento. Né? Deixa eu ver, se eu conseguir, tá bom. Se eu não conseguir, a gente... eu não vou conseguir, não vamos ficar perdendo tempo com coisas de tecnologia, não. Vamos adiantar o nosso estudo, vamos continuar adiantando o nosso estudo aqui, porque é muito melhor. Não vamos ficar se prendendo para a tecnologia de forma alguma, né? Nós vamos estar aqui voltados para as coisas importantes que Deus tem para nós. Então, o que nós temos que entender aqui? É uma coisa muito, mas muito importante mesmo. É uma coisa muito importante. E qual que é essa coisa importante? Né? Essa coisa importante aqui nada mais é do que você vai ver que a besta tem poder para blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus. Daniel fala isso, Apocalipse, nós já lemos isso, né? Apocalipse 13, 5, 6. A besta tem poder para vencer os judeus. Apocalipse 13, 7, a gente já leu. Vencer os santos, Apocalipse 7, de 9 a 17. Conquistar muitas nações e governá-las como desejar. E é exatamente isso que está acontecendo nos últimos dias. O desejo de conquistar e governar do jeito que acha que tem que ser. Né? E aí você viu aqui que nós temos aqui que uma das coisas que vai acontecer é o quê? Que haverá tempos em que vão mudar, haverá momentos, né, em que vai mudar os tempos e a lei. Então, gente, para governar do jeito que quer, você tem que mudar a lei.
né? Então a gente tem que entender isso. Destruir a misteriosa Babilônia, a gente vai ver isso em Apocalipse 17. Vencer e matar as duas testemunhas, Apocalipse 11, 7. Mudar tempos e leis, tudo isso vai acontecer, tudo isso vai estar acontecendo nos últimos dias. Proteger ou punir os judeus enquanto desejar. Isso já aconteceu no passado, mas está sendo já predito a volta de tudo isso. Operar sinais e maravilhas. Eu disse aqui para você, o anticristo vai ter poder, ele vai fazer sinais e ele vai o quê? Fazer com que a mentira se torne verdade. Lembra que eu falei isso? Muito tempo atrás, existe um dito popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou dizer para você, quando você começa a falar uma mentira, a mesma mentira várias vezes, ela se torna uma verdade no futuro. É isso que o anticristo vai fazer, né? Fazer com que a ciência aumente. Irmãos, o negócio está ficando difícil aí. A ciência está querendo cada vez mais, está vindo cada vez mais à tona, né? Controlar o dinheiro e as riquezas, e inclusive no seu próprio reino, né? Isso é nada mais do que a palavra dita. Não posso falar tudo porque senão ocorre o bloqueio, mas é a palavra dita, né? Causar grandes enganos. Isso vai ser a especialidade do anticristo, da besta, do falso profeta, de todos aqueles que não querem que os santos, aqueles que vão vencer, recebam a coroa da glória, né? Então, fazer o que quiser. Vamos fazer o que quiser. Já acontece isso na América do Sul, né? Já está acontecendo isso na América. Na América do Sul, alguns países aí, infelizmente, o governo está fazendo o que bem entende e não está nem aí. Controlar o culto religioso, isso vai acontecer, irmãos. Perseguição religiosa, está escrito na Bíblia que vai ocorrer. Controlar a vida de todos os homens do seu reino, ou seja, quando o reino de Satanás for implantado por meio do anticristo, da besta, eles vão controlar totalmente, eles vão controlar totalmente a vida de todas as pessoas que estão no seu reino, né? Fazer com que todas as nações a temam, né? Será um país, será um reino onde as pessoas vão ter muito temor. Controlar os reis à sua vontade. E quando nós lemos isso, a gente pensa um pouquinho, mas nós estamos voltando para o Antigo Testamento? É quase isso, viu, gente? Quase isso, porque no Antigo Testamento era bem isso que estava acontecendo, né? 19. Continuar com o poder completo durante 42 meses, que seriam quase 4 anos, né, irmãos? Quase 4 anos, faltando aí 6 meses para 4 anos. Então a gente tem para 2 anos, desculpa, né? Para 2 anos, 24, quase 2 anos e meio, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem aí, irmãos, várias coisas, 2 anos e 6, 2 anos, 3 anos e alguns meses, né? 3 anos e meio, vamos dizer assim. Então, olha só, e é exatamente isso que já estamos vendo acontecendo por aí, irmãos. A gente está vendo aí que algumas coisas já estão acontecendo e não é fácil, não. Então, o estudo da besta fica mais ou menos assim: Cristo e o anticristo. Cristo, filho do homem. Anticristo, filho do pecado. Cristo, filho de Deus. Anticristo, filho de Satanás. Cristo, filho da justiça. Anticristo, filho da perdição. Cristo, sobre-humano. Anticristo, super-homem. Cristo, o próprio Deus. Anticristo reivindica ser Deus. Redentor. Cristo, redentor. Anticristo, destruidor. Cristo, rei dos reis. Anticristo, ditador mundial. Cristo, agente de Deus. Anticristo, agente de Satanás. Cristo, sacrificial. Anticristo, tirano. Cristo, humilde. Anticristo, orgulhoso. Eu posso até dizer aqui para você, eu vou um pouquinho mais além, não só orgulhoso, viu, irmãos? Pode ser aqui
soberbo, arrogante, e aí você coloca todos os adjetivos que você achar que deve ser colocado. Então, irmãos, nós vamos parar aqui neste capítulo, nós paramos aqui nessa parte, nós vamos depois continuar sobre o capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 18, que vai falar sobre o falso profeta e a besta que subiu da terra. Nós estamos falamos agora da besta que surgiu do mar. Do versículo 11 até o versículo 18, fala sobre a besta que emerge da terra, né? Então, assim, vou só passar para você. Satanás e as duas bestas formarão uma trindade maligna. Então é Satanás, a besta que surgiu, que levantou, emergiu do mar, e aqui emergiu da terra, tá? E eles vão imitar a trindade divina, né? Haverá 3 personalidades numa única cabeça satânica: o anticristo, né? Por isso a besta que subiu da terra terá a característica do dragão, isto é, de Satanás. Será chamado de falso profeta e será o auxiliar direto do anticristo. Será seu ministro dos cultos, um insuperável ministro religioso, mas enganador, né? E aí vai ter uma coisa aqui muito interessante, irmãos. A besta que emerge da terra será um falso profeta que vai ter cunho político e religioso junto, né? Então você tem que tomar muito cuidado aqui, porque vão aliar o político com o religioso, e aí as coisas começam a ficar meio não, vou dizer assim, bem complicado. Mas nós vamos continuar na próxima semana, porque eu tenho certeza que vai ter bastante coisa boa, e eu tenho a certeza que nós vamos ver o que acontece da primeira besta à segunda besta, como que o falso profeta vai agir na igreja, e eu tenho certeza que você vai experimentar algo poderoso da palavra de Deus. Então nós vamos parar por aqui, eu espero que você tenha aprendido. Não deixe de rever esse assunto, não deixe de escutar novamente essa aula. Eu sei que é muita informação, mas é uma aula muito fantástica. Eu gosto muito dessa aula, então a gente tem muitas coisas a aprender ainda, e eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar então, encerrando, vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, e eu tenho certeza de que Deus está conosco em todo o tempo. Ele vai nos dirigir para tomarmos as decisões certas, Ele vai nos dirigir para que nós possamos receber do Senhor a porção dobrada do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse estudo, quero te louvar, quero te engrandecer. E, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, quero pedir, ó Deus, para todos aqueles que estão assistindo e que irão assistir, eles possam ser tocados pelo Senhor agora. E que através da tua presença, que através da tua maravilhosa graça, nós possamos ser guardados pelo Senhor e conduzidos de fé em fé, de poder em poder, de glória em glória. Cada passo nosso seja conduzido pelo Senhor rumo à salvação e à vida eterna. Não deixe a gente desistir e não permita que falsos mestres, falsos enganadores, falsos mestres, profetas, aqueles enganadores que vão estar vindo, não deixe que esses venham a atingir a nossa vida. Pelo contrário, Senhor, que nós sejamos cada vez mais tocados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está disponível e acessível, que esse Espírito possa estar nos ajudando em todo o tempo. Obrigado, Senhor, sê conosco, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer pela vida de cada pessoa aqui e pedir a Tua guarda e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, fique na paz do Senhor, um excelente domingo e que você possa ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Fique com Deus, até breve. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, nada será contra nós. Fique na paz e até breve, até na próxima aula, que eu tenho certeza Deus continuará nos ensinando e nos preparando para a sua volta. Deus abençoe, até breve.